Olá, galerinha do quinto ano! Como vão vocês? Eu espero aí que todos estejam bem, estejam animados para poder estudar bastante, certo? Hoje nós iniciaremos o conteúdo do livro do módulo 2. Já fizemos as revisões de conteúdo, então agora nós vamos iniciar com o novo conteúdo que é sobre o gênero textual microconto. Então, nós já iniciaremos aqui com um microconto que temos aí nessa imagem. Olha lá, vocês observam lá o passarinho. Onde ele está? Está dentro de uma gaiola, bem tranquilo, bem contente, lendo um jornal e cantando. E o microconto é sobre essa imagem, a narrativa sobre essa imagem é a seguinte: era um pássaro de espírito tão livre que, quando a porta da gaiola foi aberta, escolheu não fugir. Vamos saber um pouco mais sobre esse tal de microconto? Vamos lá? Então é o seguinte: o microconto também pode ser chamado de mini conto. Ele é um conto bem pequeno. Porém, mesmo sendo pequeno, mesmo contendo poucas palavras, é importante que em seu contexto ele faça sentido para o leitor por meio dessas poucas palavras, certo? Além disso, é importante que o microconto tenha um contexto, apresente um contexto surpreendente, emocionante, divertido e que ele venha trazer aí algum impacto ao leitor ao fazer a leitura. Além disso, nós temos aí alguns elementos importantes das narrativas de um microconto, certo? O primeiro é a situação inicial. O que eu tenho que ter nesse microconto? Tem que ter uma situação inicial, que é algo que me fale sobre os personagens, sobre o espaço, sobre o tempo que esse microconto acontece. Depois, eu tenho que ter um conflito, certo? Que é um acontecimento aí que modifica a ação inicial. Depois, é importante que exista um enredo. O enredo é aquele conjunto de ações que vão acontecer durante essa narrativa. E depois, é importante que esse microconto apresente, então, um desfecho, ou seja, são aquelas ações ocorridas na narrativa, certo? Que fecham essa narrativa. E aí eu trouxe aqui um microconto muito bonitinho que diz o seguinte: olha lá, tem o senhorzinho, a senhorinha sentadinhos lá no banco de um parque, né? Eu imagino. E aí o microconto que narra essa imagem é a seguinte: enquanto namoravam de mãos dadas no parque, ele sorriu ao pensar que há 64 anos se sentia um adolescente junto dela. Então, a situação inicial seria ali aquele momento onde ele está no parque, ao lado daquela pessoa, né? Então, nós temos lá os personagens, a pessoa que ele ama aí, não é? O espaço, o tempo, nós temos o espaço aí, o local onde ele está, no parque, ali junto com os pássaros, e o tempo, né? O tempo presente, lembrando do passado, certo? Aí nós temos o conflito. O que muda aí a situação inicial? Ele estava de mão dada com a esposa e então ele sorriu ao pensar que há anos atrás, há 64 anos, ele se sentia um adolescente. Então ele entendeu o conflito, ele sentiu uma emoção, certo? E aí temos aí um conjunto de histórias. Ele sorriu e pensou em todas as situações que ele vivenciou ao lado dessa pessoa que ele ama.
né? E o quanto há tanto desde que ele a conheceu lá há 64 anos atrás, ele se sentia um adolescente e ainda se sente um adolescente junto da pessoa amada. E aí entra o desfecho dessa história. Eu achei tão bonito que eu tive que trazer esse microconto para vocês. E aí é o seguinte, uma outra questão importante que nós precisamos saber sobre o microconto é que ele estabelece aí um limite de 150 caracteres. Quando eu falo limite de 150 caracteres, eu estou dizendo o seguinte, que tudo que tiver nesse texto, que são palavras, que são sinais, que são espaços, tudo isso vai ser contado na soma total, certo? Para permitir, então, que esse envio possa ser feito, então, através de mensagens de SMS. Você já viu lá que hoje em dia a gente não usa mais, porque nós usamos muito o WhatsApp, né? Mas, enfim, tem gente que ainda usa. Lá para mandar mensagem de MSS, ou de MSS, de SMS no telefone, existe um limite de caracteres que é de 150, certo? Então, esse microconto, ele vem então evidenciar aí uma das características do microtexto, que é a possibilidade desse tipo de texto poder ser enviado, né, por SMS, então evidenciando aí esse novo tipo de gênero textual com as novas tecnologias da informação. Além disso, nós temos algumas características importantes do microconto. A primeira delas é a concisão, ou seja, ele é objetivo, ele é direto, ele é conciso, tá? E essa é uma das principais características do microconto. Nesse caso, quando a gente fala de conciso, não quer dizer só necessariamente que esse texto vai ser rápido, tá? A concisão, nesse caso, ela está no ato da escolha das palavras. Então, escolher as palavras certas para contar a história que eu quero contar e assim conseguir passar aquilo que quero passar e também valorizar os sinais gráficos, ou seja, pontuação, ou seja, aspas, ou seja, vírgulas, tá? E os silêncios presentes nos textos. Outra característica muito importante é a narratividade, tá? Se não existe uma história clara que as pessoas possam compreender atrás dessas palavras contadas, não existirá então um microconto. O microconto, ele tem que contar uma história, tá? Ele tem que narrar uma trama completa, que tem que ter início, meio e fim, ok? E as palavras do microconto, elas devem sugerir além, tá? O que está escrito nesse microconto, ele vai representar apenas 10% da narrativa, ou seja, o resto, você, que é o leitor, vai ler e vai imaginar o resto desta história, tá? Vai poder imprimir aí nessa história a sua imaginação, a sua interpretação, certo? Além disso, existem outras características do microconto que também são importantes da gente mencionar, que são a ausência da descrição e o retrato de pedaços da vida. Então, eu trouxe aqui em vários slides, eu trouxe pequenas imagens que falam ali sobre pedaços da vida, né? Retratos de pedaços da vida ou de histórias que não precisam aí de descrição, certo? Então, é isso. Hoje eu venho aqui trazer sugestão de atividade que é no livro do módulo 2, nas páginas 12 e 13. Lá na página 10 e 11, vocês vão ler alguns microcontos, vão fazer a interpretação deles e vão ilustrar cada um dos microcontos.
Depois disso, vocês vão fazer a interpretação desses microcontos e vão responder as questões da página 12 e 13 lá no livro do módulo 2, certo? Logo, eu trarei a correção da atividade e eu espero que vocês tenham aí bons momentos de estudo e eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.